Inclusive, tem uma informação que chegou há pouco à redação, uma informação de bastidor, mas que indica que os chanceleres de Brasil, Colômbia e México, justamente os 3 países que emitiram aquele comunicado conjunto no dia de ontem, e comunicado esse muito criticado, porque não teria adotado o tom adequado, muitos disseram que os países passaram um pano para o processo eleitoral na Venezuela. Enfim, esses 3 países, por meio de chanceleres, cogitam ir à Venezuela para dialogar. Eles serviriam de intermediadores entre Nicolás Maduro e Edmundo González, querem uma negociação entre governo e oposição, só que sem a participação de Maria Corina Machado, que ela não foi a candidata, mas ela é a líder da oposição. Vou chamar o Mota para trazer também sua análise sobre essa possibilidade. Mota, quando os chanceleres de Brasil, Colômbia e México sinalizam que podem intermediar negociações ou cogitam ir a Caracas conversar com Maduro e podem colocar na mesma mesa oposição e situação, é uma sinalização que talvez aquele comunicado não tenha surtido o efeito esperado? Isso aí, para mim, Caniato, eu vou ser de uma sinceridade quase brutal. É a mesma coisa que você chamar o assaltante e a vítima para tentar uma conciliação. Vamos ver se a gente chega num termo aqui. Não pode ser falta de entendimento, porque as pessoas envolvidas nessa história são pessoas com uma longa experiência em política. O que a gente está vendo aqui não precisa ser interpretado. O que está acontecendo na Venezuela é a materialização do que o Nelson Rodrigues chamava do óbvio ululante. Então, deixa eu explicar aqui para os representantes desses 3 países, México, Colômbia e Brasil. O que está acontecendo na Venezuela é um ditador está demonstrando que vai fazer de tudo para ficar no poder. É um ditador que aparelhou todo o Estado venezuelano e que tem envolvimento, sabe-se lá com quê. É procurado pelo Departamento Antidrogas dos Estados Unidos, há uma recompensa de 15 milhões de dólares por ele. Aliás, o Departamento de Relações Exteriores do governo americano, do governo de Joe Biden, já disse que reconhece o opositor, me faltou o nome dele agora, mas que reconhece o opositor de Maduro como o presidente eleito. Falta mais o quê? Que estatura moral tem os governos do Brasil, do México e de Venezuela, né, para entrar agora e posar como se fosse uma junta deliberativa que vai trazer o ditador e as suas vítimas, colocá-las no mesmo ambiente e fazer o quê? Pedir uma cerveja? Eu tenho que terminar esse meu comentário dizendo o seguinte: tenha santa paciência. Pois é, agora muito se pergunta por que Maria Corina Machado não participaria dessa conversa, essa reunião, essa negociação. Bom, as informações indicam que ela jamais seria recebida por Nicolás Maduro, porque ela tem sido chamada por Maduro de representante do fascismo e da extrema-direita. Bom, palavras de Nicolás Maduro. Você, Luiz Felipe Dávila, a ideia de chanceleres do Brasil, Colômbia e México, que cogitam uma visita a Caracas com o objetivo de colocar em uma mesma mesa Nicolás Maduro e também representantes da oposição. Edmundo González, possivelmente, Dávila. É mais um ato vergonhoso da nossa diplomacia militante partidária. Vergonhoso porque, como bem disse o professor Ricardo Hausmann, atitudes como esta de Brasil, Colômbia e México acabam legitimando um ditador que fraudou as eleições. É um absurdo, é vergonhoso, não faz parte da nossa tradição diplomática passar pano para ditador. A nossa tradição diplomática é defender a liberdade, a democracia e a paz. Tudo o que não existe na Venezuela hoje. Violência, usurpação do poder e uma ditadura sanguinária. Portanto, o professor Ricardo Hausmann está coberto de razão. Estas atitudes só legitimam um sujeito que perdeu completamente a legitimidade na Venezuela. Portanto, é hora, se esses diplomatas brasileiros querem ajudar no processo,
é conversar com Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez, os vencedores da eleição, como bem reconheceram os Estados Unidos. Portanto, é hora de voltar àquele meu tripé, Caniato, que eu sempre defendia aqui. Nós precisamos de mobilização popular, nós precisamos de dissidência nas Forças Armadas e nós precisamos de união da comunidade internacional para rechaçar esse ditador. E o que Colômbia, México e Brasil fazem é romper esta unidade em torno do reconhecimento das eleições na Venezuela de que o real vencedor é Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado. Esse é um ponto importante que o Dávila traz para a discussão e ele tem batido nessa tecla nos últimos programas, viu, Cristiano Beraldo? O Dávila sempre cobra um posicionamento firme da comunidade internacional, uma mobilização dos países para pressionar a ditadura de Nicolás Maduro. Não é bem isso que os chanceleres de Brasil, Colômbia e México pretendem fazer, né? Porque se eles vão dar o mesmo espaço para Maduro argumentar e trazer seus argumentos para, inclusive, justificar a vitória, não é bem isso que se espera da comunidade internacional, né, Beraldo? Não se espera isso da comunidade internacional séria, né? Então a gente precisa fazer uma separação e, como bem destacou o Dávila, a gente precisa refletir sobre o propósito efetivo da diplomacia brasileira no momento. Aliás, eu vou até tirar essa parte da diplomacia como um todo, porque a diplomacia ela acaba se referindo ao corpo técnico do Itamaraty, composto por gente muito qualificada, tem ali diplomatas de alto calibre em comparação com diplomatas do mundo inteiro. Mas, nesse momento, o Itamaraty serve a um propósito que não é o propósito do interesse nacional de longo prazo. O que está acontecendo em relação a essa situação na Venezuela é que os atos do governo brasileiro têm refletido uma relação pessoal, não só do presidente da República, mas de várias pessoas ali do seu entorno, do seu partido, com o Nicolás Maduro e também o entorno de Nicolás Maduro. E isso, sinceramente, é usar o Estado brasileiro para atender interesses pessoais, interesses de grupos políticos, interesses ideológicos. A diplomacia não deve se prestar a isso, porque, em geral, o efeito que isso provoca, ele é de curto prazo, mas tem consequências seríssimas. E a consequência principal que nós vamos ver como país é a nossa perda contínua de relevância no cenário internacional. Se perguntar, depois deste papelão do Brasil querer colocar panos quentes, querer passar esse pano para o Nicolás Maduro diante de uma situação absolutamente indefensável que ocorre na Venezuela, o Brasil não será levado a sério quando precisar negociar, precisar se colocar de uma forma mais dura em relação a algum interesse comercial, alguma coisa que realmente tenha relevância para o Brasil. Porque se a gente olhar hoje, até do ponto de vista econômico, não faz nenhum sentido esse posicionamento da Venezuela. A relação comercial da Venezuela, ela é extremamente enfraquecida, sobretudo porque a Venezuela não consegue produzir nem mesmo o petróleo de uma forma estável, com qualidade suficiente para poder fazer negociações. A Venezuela hoje é conhecida pela baixa qualidade da sua produção de petróleo. As suas refinarias estão absolutamente sucateadas. A PDVSA, que é a estatal petrolífera da Venezuela, que explorava, por exemplo, uma imensa refinaria em Curaçao, deixou a refinaria absolutamente destruída. Precisa de mais de $1 bilhão de investimento ali para recuperar o mau serviço feito pela PDVSA. Então, a Venezuela está completamente destruída dentro do seu propósito de país, de ter relações comerciais, ter uma relevância geopolítica. Por que o Brasil vai ficar nessa posição, querendo passar pano, encontrar um meio? Não tem meio termo. Eleição, você apura o voto. Se o voto não foi apurado de forma transparente, houve fraude. É tão simples quanto isso. Para quem contra o óbvio, nada justifica isso. E, mais uma vez, estamos diante de uma situação em que vamos nos apequenar do ponto de vista
da nossa relevância geopolítica, das nossas relações com outros países e, mais uma vez, seremos vistos como aquela segunda classe no mundo sério, no mundo desenvolvido, no mundo que está olhando para frente. A gente fica com os olhos grudados no retrovisor. Não conseguimos dar um passo adiante para aumentar a nossa relevância internacional. A gente briga com a Argentina, mas quer dar beijinho na boca do Nicolás Maduro. Tem sentido uma coisa dessa? Brasil, Colômbia e México tentam negociar uma saída para a grave crise que atinge a Venezuela. Faltou o delegado Palombo. Delegado, o que acha dessa ideia, dessa proposta? Poderiam esses três países conseguir arrumar a casa? O presidente brasileiro ou a diplomacia brasileira se utilizar da influência para ajustar essa situação tão grave na Venezuela? Não, porque esses países são amiguinhos do ditador. Têm o mesmo viés político, ideológico, né? Então estão compactuando e corroborando por todas essas atrocidades que esse ditador está fazendo. 1.200 presos, 19 mortos. Esse número deve ser muito maior. 1.200 presos inocentes, que não fizeram absolutamente nada demais. Só estão reivindicando que as atas sejam entregues e que Edmundo Gonzalez seja reconhecido como presidente da República. E ele vai lá e prende e faz todas essas maldades, sequestrando opositores, ameaçando o povo do bem e o povo aí sofrido até demais, porque mais de 90% da população vive em extrema miséria. É lamentável essa atitude do nosso governo. E a repercussão da visita de Maduro foi muito menor do que as declarações do nosso presidente, quando ele fala que não teve nada demais, que estão fazendo tempestade em copo d'água. Na verdade, ele falou que estão falando como se fosse uma terceira guerra mundial. Só que aí são 28 milhões, pouquinho menos, porque muitos saíram da Venezuela, 28 milhões de venezuelanos passando necessidade, vivendo na mais absoluta miséria. É isso. Enquanto o delegado Palombo traz suas reflexões, a gente segue com as muitas imagens que foram compiladas das muitas manifestações que aconteceram em Caracas, principalmente a capital, após o resultado divulgado das eleições, o resultado proclamado na segunda-feira e no dia de hoje também a ratificação por parte do Conselho Nacional Eleitoral, dando vitória à reeleição de Nicolás Maduro com pouco mais de 51% dos votos. Vou retomar com o Roberto Mota, que muitos esperam, inclusive, né, Mota? Já houve manifestação de países que condenaram o processo eleitoral na Venezuela, inclusive reconhecem a vitória de Edmundo Gonzalez. Isso aconteceu, inclusive, nos Estados Unidos, né? E vários outros países acabaram seguindo os Estados Unidos, como Argentina e países da América Central. Enfim, quando se fala numa reação da comunidade internacional, passa não somente por esses comunicados, né, Mota? Mas o que de prático esses países e a comunidade internacional pode fazer nesse momento? Muita coisa, Canhato. Algumas coisas a gente sabe, aplicar sanções duras. Outras coisas a gente não sabe, porque são mecanismos aos quais a gente não tem acesso. Mas é um telefonemazinho com uma postura um pouco mais dura, às vezes resolve esse problema, né? Alguém ligando e dizendo, olha, está na hora de você sair daí, enquanto ainda tem algum lugar decente para você ir. Uma das coisas que mais me revolta nessa situação, Canhato, é que nós estamos discutindo o que está acontecendo na Venezuela como se isso fosse meramente uma questão eleitoral. O que parece para mim que as pessoas estão imaginando é que a Venezuela é o paraíso, nunca aconteceu nada de errado, simplesmente houve uma questão com o sistema eleitoral. Então é isso que tem que ser resolvido. Mas Nicolás Maduro está violando direitos humanos, ele está prendendo manifestantes. Ele disse que alguns desses manifestantes vão ficar 30 anos na cadeia. Ele, antes da eleição, prometeu um banho de sangue. Isso tem nome: crime contra a humanidade. A questão já deixou há muito tempo de ser contagem de votos. Isso aí acabou.
pelas suas posições, pelo que ele disse, pelo que tem feito. Nicolás Maduro perdeu qualquer legitimidade para participar de qualquer processo político. Como é possível que alguém em algum lugar do mundo ache que vai pegar um avião com mais 2 pessoas e sentar lá e ter uma conversa civilizada com alguém que prometeu um banho de sangue se perdesse a eleição? Está cumprindo essa promessa? Essa é a questão. Nicolás Maduro já perdeu qualquer legitimidade para participar desta conversa. Então, a única coisa que a gente tem que dizer é fora Maduro. E o que eu queria ver, Caniato, e fica aqui a sugestão, eu queria ver 2 coisas. Eu queria ver o Congresso brasileiro levantando a sua voz, o Congresso brasileiro e os congressos, os parlamentos de outros países da América Latina, levantando a sua voz e dizendo fora Maduro. E seria muito bonito também ver demonstrações do povo brasileiro, também levantando a sua voz e ajudando a enxotar esse ditador, que merece ir para a lata de lixo da história, que merece ser submetido a um tribunal penal internacional. Se eu não me engano, o secretário-geral da OEA fez esse pedido, né? Eu disse que ia pedir que Maduro fosse processado pelo Tribunal Penal Internacional. Como é que alguém, eu vou repetir minha pergunta, como é que alguém, diante do que está acontecendo, pode tratar essa questão da Venezuela como se fosse uma simples discrepância de contagem de votos? Vamos pegar as atas, fazer uma reunião e aí a gente resolve tudo. Meus amigos, esse tempo ficou para trás há muito, muito, muito tempo.